Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muita informação para vocês. Que Deus te abençoe, me abençoe e nós possamos ter uma segunda-feira abençoada e uma semana bacana, tá bom? Puder, galera, deixar o like no começo do vídeo, eu agradeço bastante, que ajuda meu trabalho. Quiser deixar o dislike também, fica à vontade. Faz o mesmo efeito pra gente. O importante é que você engaje com o nosso conteúdo para a plataforma entender que o vídeo é legal e compartilhar para mais pessoas. Se for a sua primeira vez aí no canal, se inscreve, seja muito bem-vindo à a família Futebolaço. Dito isso, galera, tem muita informação importante sobre janela de transferências e algumas coisas, confesso, que estão me incomodando. Primeira situação, o Globoesporte.com apurou que o Vasco e os representantes do Puma Rodrigues devem estar sentando essa semana para fazer uma rescisão de contrato de maneira imediata. E aí eu cocei a cabeça, eu falei, pô, peraí, cara, uma rescisão de contrato de maneira imediata? Se o Vasco rescinde o contrato com o Puma agora, ele não tem um jogador e ao mesmo tempo perde o que ele pagou para contratar. Lembrando que o Vasco foi alvo, inclusive, de transfer ban pela contratação e não pagamento de parcela ao Nacional do Uruguai. A gente está vendo o aporte e as dívidas que a 777 fez literalmente indo para o lixo, porque a gente nem tem mais os jogadores e só está com a dívida, a gente nem revendeu. O Puma pode ser mais um caso de jogador comprado pela 777, que foi um dos valores que o Vasco foi vendido, né? Foi um investimento ali no futebol. E a gente praticamente, passado agora 3 anos, tá ficando com quase mais nada. E isso me chamou a atenção, porque o Puma é um cara que tem mercado. Não é possível que o Vasco não conseguiria vender o Puma, negociar com algum clube. No pior dos cenários, o Puma é um jogador que tecnicamente tem condição de estar no elenco do Vasco. Pode jogar inclusive de ponta. E rescindir o contrato com ele agora de maneira imediata, isso justifica o retorno de maneira aí assodada do Paulinho, lateral direito, que estava acertado com Volta Redonda, só faltava ali a assinatura de contrato e o Vasco mandou ele voltar. Detalhe, o Fernando Diniz, na entrevista coletiva do jogo do Grêmio, disse que não foi ele que pediu a volta do Paulinho, tanto é que ele liberou o Vasco para negociar o Paulinho, porque ele não conta com o Paulinho, ele não ia usar o Paulinho. Então, já que ele não ia usar o Paulinho, o Puma está caminhando para rescisão, é até possível que o Vasco acabe contratando um lateral direito. Talvez o Diniz enxergando que o Paulinho ainda está cru para jogar na lateral direita do Vasco. Agora, se o menino voltar para ficar comendo banco, o Vasco contratar outro jogador e ele não ser utilizado, para mim é um erro que não justifica o outro. Era melhor que o garoto ficasse no Volta Redonda, tivesse a oportunidade de jogar e se desenvolver e quem sabe voltar mais pronto ao Vasco. O que está acontecendo com o Barros, que não tinha espaço aqui, se destacou no Amazonas e no América Mineiro e vai voltar para o Vasco agora, já rodado e com outro patamar de jogador profissional. Então vamos ver o desdobramento final dessa novela aí, dessa situação. Me causa estranheza. Tomara que tenha uma reviravolta e seja um negócio de venda. Agora, perder ele, e nessas decisões antecipadas, normalmente você faz um acordo e tem que pagar ainda o resíduo do contrato do jogador. Às vezes você antecipa antes, combina de pagar metade, não o contrato todo. Então assim, cara, tá muito esquisita essa situação do Puma Rodrigues. Aproveitando o assunto lateral, trouxe para vocês no vídeo anterior que o empresário do Adson descascou o Vasco, e na minha opinião com razão, pelo calote que o Vasco deu no comissionamento da contratação do Adson, alegando que ele nenhuma mísera parcela da comissão ele recebeu, e ele cita que o Vasco recentemente tentou contratar um outro jogador dele, mesmo com toda essa situação. E os companheiros do Na Torcida Vascaínos conseguiram apurar que o jogador que ele fala, mas não menciona o nome, é o Mike, lateral direito. Olha como é que as coisas aí vão se encaixando. O Mike tem contrato com o Palmeiras só até dezembro. Ele tem 32 anos, vai completar 33 anos em novembro. E o mais provável é que o Palmeiras não renove o contrato do Mike. E o Mike pode aí ficar livre no final do ano. De repente o Palmeiras facilitaria uma negociação já agora. Então, essa é a situação. Mas como o Vasco contrata o jogador dele, se, porra,
O Vasco não pagou a comissão ainda do Adson. Cara, o Vasco tá numa situação complicada. Eu queria de verdade vir aqui e trazer notícia boa, notícia bacana para vocês, mas é complicado, cara. Então tá feito o registro para vocês aí. Então essa é a novidade do momento. Sobre o atacante GB. O GB realizou exames médicos aí nesse final de semana no Vasco e de fato foi diagnosticado uma lesão ali na coxa. Ele tá lesionado mesmo, teve um estiramento e o GB pode ficar de fora até por 3 semanas. Cara, olha, eu não queria estar na pele desse garoto, porque tudo de esquisito acontece com o GB. Ele vinha voando no Sub-20 há uns 2 anos atrás. Durante uma sessão de treinamento no CT, ele rompe o ligamento do joelho. E aí o Ryan sobe junto com ele, começa a ter as oportunidades e o menino vem para trás da fila, achava até o GB mais pronto que o Ryan. Inclusive, não sei se vocês vão lembrar, teve um jogo do Campeonato Carioca que o Vasco coloca o Expressinho ainda ali em 2023 e o GB faz um bom jogo lá no Luso Brasileiro. Se eu não me engano, é um jogo que o Piton faz um gol de cavadinha, o Peck faz um gol que ele chuta, a bola bate no travessão. Eu não vou lembrar exatamente contra quem foi, mas foi meu primeiro jogo como imprensa cobrindo o Vasco no estádio. Tá? Foi bem ali no estadual ali de 2023. E o GB tem uma lesão grave de joelho e fica um ano fora. O GB volta e tal, tem essa situação toda, é pouco aproveitado, e o GB acerta a ida dele para o Fenerbahçe da Turquia. Inclusive, ele estava convocado para a seleção brasileira e durante um jogo treino ali, ele tem uma lesão no joelho, ele é cortado, o Vasco entende que não precisava operar, o jogador volta, se recupera e continua jogando. Faz os exames após ser vendido para o Fenerbahçe alega que ele precisaria de uma cirurgia no joelho e que não ia contratar e desfaz o negócio. O garoto volta, cai do profissional para o Sub-20, arrebenta no Sub-20 e volta, o Diniz agora ia oportunizar o moleque de titular no jogo com o Del Valle, com 10 minutos o Piton faz a besteira que ele faz, o garoto é obrigado a ser substituído. Aí vem o jogo agora com o Grêmio, durante a semana ele vai e tem agora essa lesão aí na panturrilha e vai ficar umas 3 semanas fora. É inacreditável o que acontece com ele. Ao mesmo tempo, a gente também tem que ficar agora com a parabólica ligado, que é um jogador muito talentoso, mas é um jogador aí que se lesiona demais. É panturrilha, é coxa, é joelho. Ele tem os 2 joelhos já, um operado e o outro que tem esse imbróglio aí que o Fenerbahçe alega que ele deveria ter operado. O Vasco já acha que não. Enfim, então é uma situação complicada. É um jogador muito talentoso, o Diniz gosta dele, elogiou ele inclusive na coletiva passada, mas essa é a situação do GB. Vamos virar a chave agora e vamos para a janela de transferências. Primeira situação, o ponta paraguaio Gustavo Cabaleiro, acabou de acertar a sua ida em definitivo para o Santos Futebol Clube. Até cheguei a trazer uma informação sobre o Gustavo Cabaleiro aqui no canal, dando os créditos aos companheiros do canal Atenção Vascaínos, de que o Vasco teria colocado uma proposta de empréstimo com opção de compra para o Nacional do Paraguai. Os próprios companheiros do AV se retrataram depois e corrigiram a informação. Falaram que o Vasco não fez proposta, na verdade o jogador teria sido oferecido. Eles corrigiram a informação deles e hoje o próprio Pedrosa também confirmou que o Vasco não fez proposta por esse jogador. Ele foi, na verdade, oferecido, mas na verdade acabou agora acertando com o Santos. Então, independente da situação, é um jogador que não vai vir ao Vasco. Outro jogador que também sempre pinta no nosso noticiário e não vai vir ao Vasco é o Balbuena. O Balbuena está com negociações avançadas para ser o novo reforço do Grêmio. O Grêmio que também está com problemas ali de zaga. Então, o Balbuena deve estar indo para lá. O Vasco está na ideia aí, com a visão do Admar Lopes, tentar contratar jogadores mais jovens. Jogadores com capacidade de chegar, jogar e entregar. E, ao mesmo tempo, jogadores também que tenham condição de o Vasco conseguir fazer revenda deles e lucrar com uma futura negociação também. Tá bom? Então é isso, galera. Situação muito complicada aí. É tiroteio para tudo quanto é lado. Então estou trazendo essas informações para vocês. Logo mais eu chego com a nossa segunda e última edição do dia. Amanhã eu vou me programar para fazer 3 vídeos. Passei muito mal essa madrugada. Inclusive fui dormir, já era 7 para 8 horas da manhã.
Então, a primeira edição do dia era para ter sido ali mais ou menos na hora do almoço, só tá acontecendo agora porque realmente eu passei mal, tá? Mas aí eu já vou ver se eu emendo um vídeo para vocês amanhã, 5, 6 horas da manhã, um na hora do almoço e depois o nosso pós-jogo, ou não sei, um na hora do almoço, uns 4, 5 da tarde e depois ali o nosso pós-jogo, tá bom? Então, beijo no seu coração, saudações vascaínas e até a nossa segunda edição daqui a pouco. Tamo junto. E chegou até o final, gostou do vídeo? Deixa o like, tá bom? Tá chateado com o momento do Vasco? Pô, deixa o dislike. Eu não ganho nada com isso, mas o YouTube entende que o vídeo é legal, que as pessoas gostam e ele vai compartilhando para novas pessoas. E se foi a sua primeira vez aqui no canal, te convido a se inscrever aqui. A gente faz um trabalho bem sério, bem honesto, a gente filtra muito o que traz no canal, evita ter fake news, a gente também, porra, não sai trazendo qualquer coisa no canal, visualização por visualização de qualquer jeito. Quem me acompanha ao longo desses quase 6 anos que a gente vai completar agora, dia 28 de agosto, sabe aí que essa plaquinha aqui não chegou aqui por acaso. A gente faz um trabalho bem honesto, tá bom? Beijo no seu coração, saudações vascaínas e até a próxima edição. Tamo junto.